A diversidade de estilos trouxe risos, calor humano e lições de vida simples que tocaram o coração dos espectadores. Mas poucos suspeitavam que por Popobuls. Trás dessa aura se escondiam tragédias, perdas, doenças e até mortes que abalaram o mundo. Quem eram eles? E por que o destino foi tão cruel? Vamos descobrir a verdade e prestar homenagem ao legado que deixaram. Não esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo. Charlotte Rae, como Edna Garrett. Charlotte Rae Lubatsky nasceu em 22 de abril de 1926 em Milwaukee, Wisconsin. Em 1978, aos 52 anos, ela assumiu outro papel, Edna Garrett, a dedicada governanta da família Drummond. Com sua atuação calorosa e autêntica, Rae transformou Edna de uma personagem coadjuvante em uma das personagens mais queridas da televisão. Fora dos holofotes, a vida de Rae foi repleta de dificuldades e compaixão. Ela se casou com o músico John Strauss e teve 2 filhos. Mas a felicidade conjugal deles rapidamente se desfez quando Strauss revelou publicamente sua orientação sexual e o casamento terminou em divórcio, em 1976. Pior ainda, seu filho mais velho, Andrew, que nasceu com autismo e epilepsia, morreu aos 44 anos. Essa perda pesou muito sobre Rae por muitos anos. Ela recorreu aos alcoólicos anônimos para combater o alcoolismo e encontrar apoio espiritual em meio à constante turbulência. Tragédias familiares foram acompanhadas por sérios problemas de saúde. Desde o início da década de 1980, Rae usava um marca-passo e passou por inúmeras cirurgias cardíacas para se manter viva. Em 2009, ela foi diagnosticada com câncer de pâncreas, a mesma doença que tirou a vida de sua mãe e irmã. 6 meses de quimioterapia líquida trouxeram uma vitória temporária, mas menos de uma década depois, aos 91 anos, Rae recebeu novamente uma notícia devastadora: câncer ósseo terminal. Seu corpo esguio, antes uma força a ser reconhecida na Broadway, agora sofre com dores constantes. Em 5 de agosto de 2018, Charlotte Rae faleceu em sua casa em Los Angeles aos 92 anos. Ela deixou uma fortuna estimada em US 4 milhões, mas mais importante, deixou um legado espiritual. A imagem de uma mãe gentil que, com seu sorriso e devoção, esconde as feridas profundas do coração. Na memória do público, Charlotte Rae não é apenas a Edna Garrett de Different Strokes e Facts of Life, mas também um símbolo da resiliência feminina que enfrenta a tragédia com gentileza e força extraordinária. Dixie Carter é Maggie McKinney Drummond. Dixie Virginia Carter nasceu em 25 de maio de 1939 em Macklemoresville, Tennessee, em 1980. E aos 45 anos, juntou-se a Different Strokes como Maggie McKinney Drummond, a segunda esposa de Philip Drummond. Embora seu papel tenha durado pouco, consolidou o lugar de Dixie como uma figura afetuosa e maternal no mundo das sitcoms dos anos 1980. Ela passou a infância e o início da carreira na música e no teatro, mas sua vida pessoal também foi turbulenta. Casou-se com o empresário Arthur Carter e teve 2 filhas antes de abandonar os palcos por 8 anos para criá-las. No entanto, esse sacrifício culminou no fim do seu casamento, deixando-a como mãe solteira e tendo que reconstruir sua carreira do zero. Um retorno impactante à Broadway e, em seguida, à televisão, demonstrou a determinação de Dixie, apesar das longas noites de luta pela sobrevivência e das pressões da maternidade no exigente mundo do entretenimento. Nas décadas de 1980 e 1990, ela atingiu o auge de sua carreira com seu papel na série Designing Women, que consagrou Julia Sugar Baker
como um ícone feminista nas telas. Ao mesmo tempo, porém, Dixie lutava contra as inseguranças relacionadas à idade, admitindo ter recorrido a cirurgias plásticas e hormônios de crescimento para manter sua imagem. Em sua vida pessoal, ela enfrentou 2 casamentos fracassados antes de encontrar a paz com o ator Hal Holbrook. Este terceiro casamento tornou-se uma fonte única de força para ela, ajudando-a a superar a solidão e a incerteza após muitos anos turbulentos. Em 10 de abril de 2010, Dixie Carter faleceu em Houston, Texas, devido a complicações de um câncer endometrial aos 70 anos. Ela foi enterrada em sua cidade natal, McLemoresville, onde suas memórias de infância nasceram. Na época de sua morte, Dixie deixou para trás um patrimônio estimado em US 10 milhões, resultado de décadas de trabalho artístico incansável. Conrad Bain, como Philip Drummond. Conrad Stafford. Bain nasceu em 4 de fevereiro de 1923 em Lethbridge, Alberta, Canadá. Aos 55 anos, começou a se destacar em diversos papéis de 1978 a 1986, interpretando Philip Drummond, um pai rico, porém compassivo, que adota 2 meninos órfãos e constrói uma família única. Sua atuação na televisão tornou-se um modelo de calma e gentileza, conectando milhões de espectadores ao personagem por 8 temporadas. No entanto, fora dos holofotes, Conrad teve uma infância difícil. Alistou-se no exército para a Segunda Guerra Mundial, carregando consigo memórias assombrosas de bombardeios e do medo constante da morte. Ao retornar à vida civil, optou pela carreira de ator. No entanto, em vez de ser aceito, Conrad passou anos lutando com papéis medíocres e vivendo com a ansiedade constante de não conseguir sobreviver. A pressão não só lhe sugava a energia, como também o deixava em constante estado de estresse, um fardo oculto que poucos notavam sob a calma que ele projetava na tela. Em sua vida privada, ele não conseguia escapar de uma tristeza que despertava compaixão. Seu casamento com Monica Sloan parecia sólido, mas na realidade era constantemente testado pela distância. Conrad estava frequentemente fora de casa trabalhando em sets de filmagem, enquanto Monica assumia o fardo de criar 3 filhos. Conflitos e tensões silenciosas persistiam e na velhice, a maior dor veio com a morte de Monica em 2009. Sua companheira, de mais de 6 décadas, deixou um vazio irreparável, e Conrad passou seus últimos anos sozinho sem apoio emocional. Esse contraste, o emotivo Philip Drummond na tela e o idoso e solitário Conrad Bain na vida real, fez o público sentir ainda mais compaixão e tristeza. Em 14 de janeiro de 2013, Conrad Bain faleceu em Livermore, Califórnia, após um derrame aos 89 anos. Ele foi cremado em uma cerimônia simples, marcando o fim de um artista que havia dedicado sua vida ao palco e à tela. Na época de sua morte, ele deixou uma fortuna estimada em US 5 milhões, uma prova de sua longa e bem-sucedida carreira. Nedra Voles, como Adelaide Brubaker. Nedra Voles nasceu em 18 de junho de 1908 em Montrose, Iowa. Aos 70 anos, tornou-se inesperadamente uma figura reconhecível para os telespectadores graças ao seu papel como Adelaide Brubaker, uma dona de casa gentil, porém espirituosa com estilos variados. Emergindo do vazio de Charlotte, Ray Nedra trouxe uma lufada de ar fresco. Pequena, ágil e bem-humorada, ela se tornou uma avó querida por milhões de espectadores. No entanto, para obter esse reconhecimento tardio, Nedra teve que suportar muitos anos tranquilos e às vezes amargos. Nascida em uma família de artistas itinerantes, ela apareceu pela primeira vez no palco como Baby Nedra. No entanto, a vida a levou por um caminho diferente.
Ela se tornou esposa e mãe, dedicando-se à criação de 2 filhos. Seu primeiro casamento terminou em divórcio, enquanto o segundo, com Orrin William Voles, lhe trouxe estabilidade até a morte dele em 1987. A perda deixou Nedra profundamente solitária, e a alegria que ela trazia aos palcos, às vezes era apenas uma máscara que escondia o vazio interior. Por trás de sua aparência energética, havia anos de doença debilitante. Em seus últimos dias, com sua carreira em declínio, ela lutou contra o devastador mal de Alzheimer que gradualmente a roubou da memória e da acuidade mental que outrora a tornaram tão encantadora. Ela faleceu em 20 de janeiro de 2003, em Mesa, Arizona, aos 94 anos. Deixou uma marca duradoura no coração dos espectadores, assim como sua personagem Adelaide Brubaker. Pequena, resiliente e cheia de amor. Com um patrimônio líquido de US 1 milhão suficiente apenas para sustentar a família, Nedra deixou seu maior legado, seu riso e ternura pelos quais os espectadores se lembram dela até hoje. Gary Coleman, como Arnold Jackson. Gary Wayne Coleman nasceu em 8 de fevereiro de 1968 em Zion, Illinois. Em 1978, aos 10 anos, este pequeno menino de 1,33 com doença renal congênita tornou-se repentinamente uma estrela global em uma infinidade de papéis, como Arnold Jackson, o caçula, travesso da família. Drummond, Gary tornou-se famoso por seu bordão Willis, do que você está falando, que se tornou um bordão cultural americano na década de 1980. Por 8 temporadas da infância à adolescência, Gary não foi apenas a alma da série, mas também o astro mirim mais famoso da televisão. No entanto, essa fama veio acompanhada de uma dor profunda. O garoto ganhou dezenas de milhões de dólares, mas sua infância quase foi roubada por uma agenda de filmagens exaustiva e uma doença grave que o forçou a tomar medicamentos, fazer diálise e se submeter a 2 transplantes renais mal-sucedidos. Após anos de trabalho árduo, Gary descobriu que seus pais adotivos e curadores haviam tomado o controle de seu patrimônio, forçando-o a processar a própria família. A experiência traumática o deixou com uma sensação de traição e desconfiança pelo resto da vida. A solidão o levou à depressão e, em seu pior momento, tentou suicídio 2 vezes. Quando adulto, a vida de Gary tornou-se cada vez mais caótica. Seu casamento turbulento com Shannon Price rapidamente se transformou em um pesadelo, repleto de conflitos, abusos emocionais e escândalos na mídia. Enquanto isso, ele se envolveu em uma série de brigas, processos e prisões, incluindo direção imprudente e até agressão a fãs. Sua carreira cinematográfica ruiu, e ele sobreviveu graças a papéis coadjuvantes, aparições em programas de televisão, que satirizavam sua imagem e trabalhos ocasionais em uma loja de modelos de trens para se dedicar ao seu hobby. Ele passou de ganhar US 100 mil por episódio como astro mirim, à falência, dívidas e exaustão. Em 28 de maio de 2010, Gary Coleman morreu no Hospital Utah Valley aos 42 anos após cair de uma escada e sofrer um ferimento na cabeça que causou uma hemorragia cerebral. Sua morte foi controversa com familiares, amigos e sua ex-esposa, discutindo sobre os preparativos do funeral até que este foi finalmente cancelado. A morte de Gary o deixou praticamente sem nada. Dezenas de milhões de dólares que ele havia ganhado foram perdidos em processos judiciais, doenças e erros. Sua morte se tornou um exemplo trágico da maldição da estrela mirim, um comediante talentoso, preso em um ciclo perpétuo da vida, deixando para trás milhões de fãs que riam de cada fala de Arnold Jackson. Stephen Mond como Robbie Jason. Stephen,
David Mond nasceu em 12 de maio de 1971, no Canadá. Aos 8 anos, foi escalado para interpretar Robbie Jason, colega de classe de Arnold Willis. Com sua aparência elegante, olhos brilhantes e atuação natural, Steven rapidamente se tornou um nome conhecido na televisão no final da década de 1970, aparecendo em filmes como Chips, Quincy, M.E. e, mais notavelmente, 1941, 1979, de Steven Spielberg. No entanto, os holofotes não lhe proporcionaram uma infância tranquila. Enquanto seus colegas continuavam a brincar no pátio da escola, Steven teve que lidar com uma agenda de filmagens exigente, altas expectativas e a solidão de um jovem ator. Ele passou por períodos de crise sem saber se deveria seguir a carreira de ator ou seguir um caminho mais seguro. Sua decisão cheia de lágrimas de deixar Hollywood enquanto sua carreira ainda florescia foi um ponto de virada, mas o salvou de um círculo vicioso, do qual muitos de seus colegas nunca escaparam. Além da atuação, sua vida pessoal também foi marcada. Steven se casou com Alice Bank em 2001 e teve um filho com ela, mas o casamento logo se desfez e terminou em divórcio. O término do relacionamento pesou muito sobre ele, que enfrentou os longos dias de pai solteiro tentando conciliar o trabalho com a dor emocional. Em vez de perseguir a fama perdida, Steven escolheu um emprego como professor de matemática, uma busca silenciosa que lhe deu um novo significado enquanto observava seus alunos crescerem e terem sucesso. Era sua maneira de se curar e recuperar a autoestima. Steven Mond tem 54 anos hoje e ainda leciona na RSL Academy High School em Harriman, Utah. Em 2018, ele virou manchete, ao se tornar finalista do desafio de professores do Jeopardy, ganhando US 25 mil, do garoto que interpretou Robbie Jason ao humilde professor, que é hoje a história de Steven. É um testemunho de sua resiliência, superando a fragilidade da fama e encontrando a felicidade duradoura. Seu patrimônio líquido atual é estimado em cerca de US 1 a 2 milhões. É uma quantia modesta, mas que vale a pena seus esforços incansáveis na arte e na vida. Danny Cooksey, como Sam McKinney. Danny Cooksey nasceu em 2 de novembro de 1975 em Moore, Oklahoma. Em 1984, aos 9 anos de idade, o menino ruivo e de olhos azuis entrou para a sitcom Different Strokes como Sam. McKinney, um filho adotivo que apareceu nas temporadas finais da série. Apesar da pouca idade, Cooksey rapidamente se tornou um nome conhecido, trazendo inocência e um toque de travessura a uma série que estava lentamente começando a declinar. No entanto, por trás dessa fama infantil, havia uma jornada difícil. Danny mudou-se para Los Angeles com a mãe em 1980 para seguir carreira na música country, o que o levou a uma carreira desastrosa como ator. Mas a fama precoce também lhe trouxe imensa pressão, duras comparações com seus colegas de elenco mais velhos e a solidão de um garoto, excluído de uma infância normal. A dor foi ainda mais agravada pela morte trágica de sua amiga, íntima e colega de elenco, Dana Plato, que morreu de overdose de drogas em 1999. Danny compareceu pessoalmente ao funeral, despedindo-se dela pela última vez. Já adulto, Cooksey se esforçou para se distanciar da imagem de astro infantil. Ele explorou uma variedade de carreiras, desde cantar na banda de heavy metal Bad for Good com Steve. Vai até emprestar sua voz para séries animadas populares como As Aventuras de Tiny, onde dublou Montana Max. No entanto, sua vida pessoal continua turbulenta. Seu casamento com Amberly Cooksey, que durou mais de 2 décadas, está por um fio, pois ele pediu o divórcio. Apesar disso, eles ainda têm 2 filhos, Zoe Lee e Jackson Paul, que continuam sendo sua maior fonte de força.
Em 2025, aos 50 anos, Danny Cooksey continua se dedicando à sua arte desde dar aulas de atuação até seguir a carreira de dublador, mantendo relações próximas com muitos de seus antigos colegas. Ele pode não viver mais sob os holofotes, mas seu patrimônio líquido, estimado em US 5 milhões, é fruto de perseverança e paixão inabalável. Sua jornada de um jovem Sam McKinney com uma abordagem diferente da vida a um artista experiente reflete uma forte determinação em superar tanto a fama passageira quanto as tragédias da vida real. Dana Plato, como Kimberly Drummond. Dana Michelle Plato nasceu em 7 de novembro de 1964 em Huntington Park, Califórnia. Aos 13 anos estrelou como Kimberly Drummond na série Diff'rent Strokes, 1978, 1986. A bela e delicada filha do milionário Philip Drummond e irmã mais velha de Arnold e Willis. Com seus cabelos loiros e sorriso inocente, Dana rapidamente se tornou um ídolo adolescente americano, permanecendo com o público por muitas temporadas e se tornando uma estrela de televisão. Mas por trás de todo esse glamour havia uma infância desprovida de apoio emocional, abandonada pela mãe biológica e adotada por uma família que não se importava com ela. Dana cresceu em uma situação precária. No auge da carreira, engravidou do filho Tyler, forçando os produtores a tirá-la da série. Num piscar de olhos, ela passou de estrela em ascensão a uma jovem mãe na casa dos 20 anos, com a carreira em frangalhos, perdendo o equilíbrio e a posição em Hollywood, recorreu ao álcool e às drogas para preencher o vazio. Seu casamento com o músico Lenny Lambert, que parecia prometer felicidade, logo terminou em divórcio. Dana perdeu a custódia de Tyler, foi forçada a viver longe dele em luto e presenciou a morte da própria mãe. Esses choques subsequentes a tal deixaram devastada. Para sobreviver, ela atuou em filmes. Posou para a Playboy e até foi presa após tentar assaltar uma videolocadora com uma arma falsa. Uma série de escândalos, desde fraude em medicamentos a múltiplas prisões e uma temporada em uma lavanderia, a transformaram de uma deusa adolescente das telas em um símbolo trágico da maldição das estrelas infantis. Em 8 de maio de 1999, Dana Plato morreu em um trailer em Oklahoma apenas um dia após aparecer no The Howard Stern Show sua. Morte causada por uma overdose de analgésicos e barbitúricos foi considerada suicídio. Ela tinha apenas 34 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era de apenas US 500 mil, uma fração dos milhões que ela havia ganhado como ídolo adolescente. A tragédia não parou por aí. Em 2010, seu filho Tyler também cometeu suicídio aos 25 anos. Essa dupla tragédia entristeceu os fãs que se lembraram para sempre de Dana Plato como Kimberly Drummond, a estrela condenada cujo sorriso radiante desmentia uma vida de sofrimento. Mary Jo Catlett, como Pearl Gallagher. Mary Jo Catlett nasceu em 2 de setembro de 1938 em Denver, Colorado. Aos 44 anos, ingressou oficialmente no mundo da televisão americana, interpretando Pearl Gallagher na série Diff'rent Strokes, de 1982. Uma apresentadora espirituosa e afetuosa que ajudou a preencher um vazio na família Drummond. Embora Pearl não seja a personagem central do filme, ela traz uma dimensão humana e uma sensação de identificação com o filme. Ela faz com que os espectadores se apaixonem por sua personagem como um membro familiar de uma pequena família da TV No. Entanto, por trás do humor de Pearl, Mary Jo sente constantemente a tensão de ser atraída para a história. Com sua figura curvilínea e rosto delicado, ela era constantemente escalada para papéis secundários cômicos, enquanto seu desejo de interpretar
Personagens mais complexos e multidimensionais raramente era realizado. Foi uma tragédia silenciosa, ela. Trabalhava incansavelmente seu rosto, era familiar ao público, mas raramente era considerada uma estrela. As pressões da carreira às vezes minavam sua confiança, mas em vez de se entregar, ela canalizava a dor para a força necessária para seguir em frente. Em sua vida pessoal, Mary Jo também passou por anos de solidão no amor. Ela dedicou quase toda a sua vida ao palco e às telas, sacrificando sua felicidade pessoal para manter uma carreira nesta indústria desafiadora. Longas turnês, papéis decepcionantes e o vazio de retornar a um ambiente silencioso frequentemente a deixavam perdida. Mas em meio a essa escuridão, ela encontrou luz nos palcos e em seguida no mundo da dublagem, onde seu charme e perseverança lhe renderam reconhecimento e respeito. Hoje, aos 85 anos, Mary Jo Catlett continua sendo uma presença marcante nas artes, mais conhecida como a Sra. Puff em Bob Esponja. Ela não leva um estilo de vida luxuoso, mas seu patrimônio líquido estimado em US 3 milhões, juntamente com a admiração de seus colegas e do público, atestam sua carreira duradoura. De Pearl Gallagher em Different Strokes, a Sra. Puff, na animação Mary. Jo se tornou uma artista icônica que se dedicou à sua arte ultrapassando limites para deixar uma marca indelével. Todd Bridges, como Willis Jackson. Todd Anthony. Bridges nasceu em 27 de maio de 1965 em São Francisco, Califórnia. Ele cresceu em uma família com forte tradição artística. Seu pai era empresário de talentos e sua mãe, atriz. Em 1978, aos 13 anos, Todd foi escalado para interpretar Willis Jackson na sitcom Different Strokes, catapultando-o para o estrelato entre os adolescentes ao lado de Gary Coleman e Dana Plato. No entanto, sua exposição precoce aos holofotes abriu as portas para uma vida pessoal tumultuada. Fora do set, Todd lutava contra tragédias inimagináveis. Com apenas 11 anos, foi vítima de abuso sexual por um amigo próximo da família. Um trauma que o assombrou por anos. Apanhado no turbilhão da fama, começou a fumar maconha aos 15 anos e logo se voltou para a cocaína e a metanfetamina. Seus vícios o arrastaram para a escuridão e ele começou a traficar drogas para alimentar seus hábitos destrutivos. Sua vida pessoal também era repleta de problemas. Seu casamento com Doris Smith terminou em divórcio, deixando Todd devastado. Seu momento mais sombrio veio em 1989, quando Todd foi preso e levado a julgamento por tentativa de homicídio de um traficante de drogas. Os promotores alegaram que ele era o atirador, e Todd viveu por meses com medo de uma sentença de prisão perpétua. Felizmente, uma testemunha declarou que ele não estava no local e Todd foi absolvido. No entanto, a imagem de um exastro mirim que se envolveu com o crime, a violência e as drogas quase arruinou sua carreira. Foi só em 1993 que Todd decidiu se recompor e recomeçar. Ele gradualmente reconstruiu sua imagem por meio de papéis menores, aparições na televisão e uma autobiografia que revelou a verdade por trás dos holofotes. Hoje, aos 60 anos, Todd Bridges continua sendo o último vocalista sobrevivente da banda Different Strokes. Ele continua a aparecer na televisão ocasionalmente em reality shows e trabalha ativamente no combate ao vício em drogas e na ajuda aos jovens. Todd conseguiu sair das profundezas do vício, reconstruiu sua vida e mantém um patrimônio líquido estimado em US 4 milhões. Janet Jackson, como Charlene Dupree. Janet Demita. Joe Jackson nasceu em 16 de maio de 1966 em Gary, Indiana, Estados Unidos. Aos 13 anos, juntou-se ao elenco da série de televisão Different Strokes como Charlene Dupree, a doce e inocente primeira namorada de Willis Jackson. A personagem Charlene
não só trouxe doçura e ternura ao filme, como também serviu como um importante trampolim para Janet, ajudando-a a emergir da sombra da irmã mais nova dos Jackson e a provar seu talento como atriz antes de se tornar uma estrela musical global. No entanto, por trás de sua aparência inocente na tela havia anos de pressão, crescendo em uma família, proeminente porém turbulenta. Janet suportou o controle rígido de seu pai Joseph Jackson. Desde muito jovem, ela foi pressionada a praticar ser perfeita e nunca cometer erros. Essa pressão frequentemente deixava Janet estressada, solitária e insegura quanto ao seu próprio valor. Depois de Diff'rent Strokes, ela continuou a encontrar seu lugar em Hollywood, mas lutava contra seu desejo de independência e a sombra opressiva do irmão Michael Jackson. Janet também sofreu muito em sua vida pessoal. Seu primeiro casamento secreto com o cantor James DeBarge em 1984 rapidamente se desfez em meio a brigas internas e ao escândalo de drogas de DeBarge, deixando-a em constante sofrimento. Ela então se casou com o diretor de cinema René Elizondo Jr., mas o relacionamento terminou em um tumultuado processo judicial em 2000. Esses eventos traumáticos frequentemente mergulhavam Janet em crises. No entanto, a música e a força interior a ajudaram a se reerguer, resultando em álbuns lendários como Control 1986 e Rhythm Nation 1989, hoje aos postal 59 anos. Janet Jackson continua se apresentando, fazendo turnês pelo mundo e mantendo sua sólida posição como ícone pop. Com um patrimônio líquido estimado em mais de US 180 milhões, Janet não é apenas uma das artistas mais ricas do mundo, mas também um testemunho vivo da resiliência que superou a dor para brilhar com talento e determinação. O papel de Charlene Dupree pode ter sido apenas um pequeno contratempo em sua imensa carreira, mas abriu as portas para uma longa, difícil e gloriosa jornada, para uma estrela insubstituível. Os sorrisos nas telas se apagaram, deixando apenas memórias e um legado duradouro. Qual foi o seu momento mais tocante em Diff'rent Strokes? Compartilhe conosco e não se esqueça de curtir, se inscrever e se juntar a nós para relembrar as estrelas que já partiram.